atingir, não, mas eu veto. Então, nada avança. E para a gente entender o momento da guerra mesmo, o momento do conflito, isso porque as informações mais recentes que a gente tem é de que a Ucrânia teria dominado ali o entorno de Kiev, que até então tinha uma presença muito forte dos russos. O professor Bernardo Val está conosco, ele é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Como vai, professor? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Olá, Roberto. Olá, Nicole. Bom dia. É um prazer estar aqui na CNN Rádio. Professor, o que é que ocorre? Que os ucranianos retomaram ali parte do entorno de Kiev, pelo menos é a informação mais recente que a gente tem, quando a gente imaginava que pudesse haver um avanço, uma espécie de atropelo, entre aspas, russo, professor. Pois é, Roberto. No final de março, após a mais recente rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que foi realizada em Istambul, na Turquia, Moscou afirmou que reduziria consideravelmente suas atividades militares em torno de Kiev e Cherniv, a fim de aumentar a confiança mútua entre ambos os países e criar as condições necessárias para novos encontros diplomáticos. Isso significaria uma desescalada militar para diminuir as tensões, um passo para um eventual cessar-fogo e futuro acordo de paz. Na época, tanto russos quanto ucranianos demonstraram um otimismo cauteloso relativamente à busca de entendimentos diplomáticos. A Rússia desmobilizou a frente de batalha que rumava a Kiev e está se reposicionando para continuar sua invasão no leste e no sul da Ucrânia. Pode-se questionar se a Rússia de fato queria tomar a capital ucraniana ou apenas a ameaça de tomar a cidade em questão tenha sido uma tática russa para buscar que os ucranianos cedessem nas negociações diplomáticas. Deixar o avanço rumo a Kiev pode ter acontecido porque Moscou conseguiu atingir seus objetivos sem necessariamente tomar a cidade, por exemplo, obter garantias da Ucrânia de que ela seria geopoliticamente neutra, ou porque a Rússia percebeu que a guerra está sendo difícil e recalibrou suas metas, passando a se focar exclusivamente no leste e sul da Ucrânia. Professor, o senhor até falou sobre negociações, né? E a gente teve todo esse episódio envolvendo Bucha, que diversos corpos foram encontrados, corpos ali de civis, com sinais de tortura, enfim, um cenário ali que pelo menos se apresentava de forma terrível, né? E o presidente ucraniano disse que depois disso ficaria difícil negociar com a Rússia. A gente deve esperar, então, um retrocesso nessas negociações? Como que fica a relação agora entre os dois países? Pois é, Nicole. A desmobilização da frente russa em direção a Kiev foi recebida com um relatismo ceticismo pelo Ocidente, mas o abandono dessa linha de ação acabou acontecendo. Porém, um novo fato se acrescentou à situação, como você bem lembrou, a Ucrânia e países ocidentais acusam a Rússia por um massacre na cidade de Bucha, próxima a Kiev. O presidente ucraniano, ele falou inclusive em um genocídio. Os russos, por sua vez, alegam ser uma encenação montada pelos serviços especiais ucranianos. Dessa forma, uma verificação independente é necessária, embora jornalistas que têm acesso à região confirmaram a narrativa ucraniana ocidental. Da perspectiva da Ucrânia, ao menos que a Rússia admita ser responsável pela situação, isso irá dificultar o avanço nas negociações diplomáticas. Se de fato a Rússia foi responsável, ela mostrou o que está disposta a fazer na Ucrânia para minar ao máximo a moral ucraniana. Agora, professor Bernardo Val, situação bem complexa. Nós aqui no início do CNN Manhã trouxemos também essa participação do Volodymyr Zelensky ontem, falando a respeito do Conselho de Segurança da ONU e pedindo que as Nações Unidas reformulem esse conselho, até criticando, né, esse poder de veto que a Rússia tem como membro permanente do Conselho de Segurança. Esse é um ponto que me parece quase impossível de ser alterado, pelo menos no calor dessa batalha, não? Pois é. O que o Volodymyr Zelensky
ele chamou a atenção para o fato de que a ONU ela poderia ter um papel de maior proeminência nesse conflito, mas isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo pelo seguinte: o órgão mais importante das Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, ele tem 5 membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses membros permanentes, eles têm poder de veto. Ou seja, sendo a Rússia um deles, qualquer medida que seja contrária a Moscou, ela será vetada pela Rússia. Essa guerra russo-ucraniana é um acontecimento da maior relevância para as relações internacionais e a ordem mundial. E um momento também de se pensar o papel das Nações Unidas na política mundial. Mas fazer mudanças desse tipo agora me parece que são bastante difíceis, até porque as grandes potências que são parte do Conselho de Segurança da ONU, elas têm justamente o fator poder em seu favor, e isso é o que mais pesa numa situação como essa. Tem o fator poder e tem o fator do direito internacional. E muitas vezes o fator do poder ele pode falar mais alto. A gente pode lembrar, na época dos atentados terroristas contra os Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram uma guerra no Afeganistão e no Iraque, e a guerra no Iraque, ela não teve aprovação das Nações Unidas. Os Estados Unidos agiram de maneira unilateral, mostrando que eles não iriam parar, por conta da comunidade internacional, de buscar os seus objetivos nacionais. E a gente pode observar uma situação parecida atualmente com a Rússia. Como a questão da Ucrânia e a eventual entrada dela na OTAN é um interesse muito estratégico para a Rússia e a diplomacia ela acabou não funcionando, a Rússia está usando a força militar na Ucrânia e está disposta a ir até as últimas consequências. Professor, por tudo isso que o senhor comentou aqui, e até pela sua fala inicial de que, por exemplo, o fato de a Rússia não ter tomado Kiev, estar se retirando, a gente não sabe se isso fazia parte de uma estratégia. Enfim, por tudo isso, a gente chega aí a mais de 40 dias de guerra. Como que o senhor avalia esse conflito nesse momento, né? Para onde nós estamos caminhando? Até porque essa guerra de narrativas, né, está chegando aí a um ponto também crítico, no sentido de que a Rússia, por exemplo, acusa a Ucrânia de ter feito um cenário em relação a esses civis que foram encontrados mortos em Bucha. Aí os Zelensky falam em genocídio. Enfim, para onde nós estamos caminhando com esse conflito, tendo em vista que a gente não sabe, então, de fato, qual que é a estratégia russa e qual que é também o objetivo do país. E fora que as negociações também deram uma paralisada, né? Paralisaram, exatamente. A gente vai continuar nessa matança, nessa invasão. Pois é, Nicole e Roberto. A gente precisa pensar o seguinte: quais são os objetivos militares da Rússia ao conduzir essa guerra? Existem informações diversas relativamente a isso, mas no fim do dia a gente acaba não tendo muita certeza. Logo, precisamos formular hipóteses. A guerra começou com múltiplas frentes, especificamente 4, uma guerra multifrontal, sendo uma delas que rumava a Kiev. Isso nos levou a pensar que a Rússia poderia querer tomar Kiev, a capital ucraniana, para derrubar o governo e assim impor a sua vontade. Porém, conquistar uma cidade é um desafio militar bastante complexo, porque envolve guerra urbana, e isso é muito complicado. A gente pode entender também a frente que rumava a Kiev como uma medida diversionista. Isso acontece na guerra, medidas diversionistas para confundir o adversário relativamente aos reais objetivos militares. E também, como eu havia falado anteriormente, de fato, de repente a Rússia se deu conta de que a guerra está sendo difícil, de que a resistência ucraniana ela está desafiadora e recalibrou os seus objetivos. A questão da guerra de narrativas ela é importante. Existe inclusive um antigo adágio que diz que quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade.
E nessa guerra de narrativas, como nós não estamos lá, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. É até o que o pensador Clausewitz, um clássico teórico da guerra, ele chamou de névoa da guerra, o problema de saber o que se está acontecendo. Então, verificações independentes são necessárias. Eu percebo que a Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, ele tem uma narrativa de usar expressões como massacre, genocídio, muito duras para se referir à Rússia. E, por outro lado, a Rússia nega, mas também a gente pode observar métodos brutais na sua conduta da guerra, muitas vezes sem discriminar combatentes de não combatentes, justamente talvez com o objetivo de minar a moral ucraniana. Então, essa questão da narrativa é importante, até porque o centro de gravidade, que é o centro de todo o poder e movimento dos conflitos contemporâneos, é a opinião pública, é o que as pessoas acham daquilo. Então, o objetivo aqui é tentar ganhar a opinião pública a seu favor. E, ao meu ver, o Volodymyr Zelensky ele tem recebido apoio ocidental tanto para a questão dos armamentos e também, ao meu ver, para essa grande campanha de relações públicas que a Ucrânia está fazendo e está vencendo essa guerra das informações. Professor Bernardo Val, muito obrigado, pela conversa aqui com o ouvinte da CNN. Um bom dia para o senhor. Um bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bernardo Val é professor de Relações Internacionais da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, trazendo aqui para a gente as impressões dele a respeito desse conflito na Ucrânia. Agora são